Um dos maiores da história do Corinthians. Cássio. Traz, Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians. Traz. Eduardo, campeão brasileiro da Libertadores. Matheus Henrique. Traz. Né? Então, assim, não é assim a melhor maneira de se contratar. E eu estou fazendo essa introdução porque o próprio presidente do Cruzeiro soltou essa declaração. Erramos muito nas contratações. Faz falta, né, Rizek? Oi? Faz falta. Personagem assim. Eu também acho. Eu não tô Sincerão, falando, é isso? não, mas não tô falando pra mim porque o cara chega lá, não, o trabalho está sendo bem feito, vamos analisar. Tu não consegue, hoje tu Autocrítica não consegue é ver treino, então tu tem um limite de informações. Quando um presidente vem e fala abertamente, é muito bom, cara. Agora que ele já falou, tem coisas que a gente ouve de dirigentes, eu adoro conversar com dirigente todos os dias, tento todo dia conversar com alguém, me sinto mais confortável para tornar público um papo de bastidor que a gente teve com ele Lá no em São almoço Paulo. em São Paulo. E ele falava assim, pô, tô encantado com o Léo Jardim, preciso ouvir um português de novo, o papo do estrangeiro, para dizer que eu tava fazendo tudo errado aqui, que eu tava formando mal o meu elenco. Agora ele deu uma entrevista, tornou público a avaliação que ele tem do elenco, ele conversou com o jornal O Tempo, de Minas Gerais, e se autocornetou. Cornetou as contratações que o Cruzeiro vem fazendo desde o ano passado. E só jogador famoso, E cornetou basicamente. principalmente o diretor de futebol dele. Mas como ele é o presidente, Sim, mas- vou dizer que ele está se autocornetando. Dá uma olhada nessa entrevista ao jornal O Tempo. Quando ele fala erramos muito, é muito ali, ó. Erramos muito, na verdade, quem era o responsável por fazer as ele contratações, assinou os que é o técnicos, Alexandre Matos, É que ele é o exatamente. dono, né? Sim, mas eu senti, não foi uma autocrítica dele, não. Foi uma responsabilidade colocada em cima do diretor de futebol, que era o Mas responsável. eu acrescento, ele é o dono. Sim. E Aí ele tem muita E responsabilidade ele também... Acho que não foi entrevista. uma autocrítica dele. Você Na tem verdade, razão. Não, ele mandou um recado. Você tem razão. total. Ele mandou um recado para quem contratou, que é o diretor, o Alexandre Matos, e ao mesmo tempo, o que ele está falando, lembrando até aquele encontro lá em São Paulo, é muito do que o Léo Jardim, o técnico, disse para ele. E tem falado publicamente, inclusive, Isso, sobre já, montagem de elenco. exato. O Léo Jardim, ele é um técnico visivelmente incomodado com o que ele encontrou no elenco do Cruzeiro, né? E já tinha falado até pro Pedro, e o Pedro comentou isso lá, que muitos desses jogadores que foram contratados nesse pacote, o Léo Jardim entende que não podem atuar juntos. Ou vai jogar um, ou vai jogar o outro. Ter todos ao mesmo tempo, ele já avisou o Pedro. Agora, posso fazer um questionamento aqui? Será que se é o Seabra que vira pra ele e fala assim, presidente, não contrata essa quantidade de jogadores Mas ele, no tempo que não vai jogar, mas será nesse- que é ser ouvido? mas Mas por isso mesmo que ele falou. Mas nesse Precisou ouvir o almoço, cara de lá. Pedro, mas nesse almoço ele chegou... Boa pergunta. Não, mas nesse almoço ele boa chegou e falou, não, ele falou que não vai escalar fulano, Beltrano, e falou para os caras, e os caras ouviram. Agora, sabe por que os caras ouviram e ficaram calados? Porque ele é de fora. Porque você Não, tem- não é só de fora. É o treinador Não, eu tô que dizendo a chegou visão numa dele. semifinal de Porque ele não deu, Champions, e outra, que porque tem não- um tamanho, né? Porque o presidente não deu nenhuma entrevista tirando a autoridade dele, né? Verdade. Porque, pô, depois daquela entrevista, cara, o jogador olha pro treinador e fala... Será "Pá, que hoje ele vazaria vai-" aquele Não, áudio? Sabe o que acontece? Não é só que é estrangeiro, ele tem um currículo. Rizek, Não, ele tá fechado com o técnico. aquela entrevista vaza. Os caras tudo recebendo celular. Aquele áudio, não é nem entrevista, E assim, e vaza, né? Vaza Todo é muito mundo entre chega no aspas, né? vestiário, bota a chuteira, vamos pro campo, pra nós vermos o que o treinador vai fazer. Se ele vai fazer o que o presidente falou ou se ele não vai. Cara, aí todo mundo fica ali ansioso pra saber qual é que vai ser a postura do treinador. Então assim, bota o holofote e aí deixa o treinador numa sinuca de bico. Só que Mas eu vi agora- que você silenciou na política de contratações do Cruzeiro. Quero saber a sua opinião. Assim, a gente tá falando que se contratar fosse fácil, né? Assim, não é fácil. Contratar e acertar. Por isso que tem que ter processo. Então, assim, eu sou muito cuidadoso quando eu critico qualquer coisa no futebol. Porque não é fácil fazer. Não quer dizer que se tu fizer isso vai dar certo. Agora, tem umas coisas que se tu fizer, vai dar errado. Isso não tem jeito. Tipo, manter o treinador, montar o time, o grupo em cima do treinador, depois trazer outro, acontece isso. Esse pra mim é o maior erro Acontece isso que da- falou, não entra na qualidade dos jogadores, tá? Mas não bate as características que o treinador gosta de jogar. Perfeito. Isso não vai dar certo. E outra coisa, aí eu vou usar uma analogia para falar do diretor de futebol, do presidente do diretor de futebol e da montagem de grupo. O treinador joga com um esquema de 3 zagueiros, precisa de 2 alas ofensivos. Tu vai ter um lateral defensivo? Não pode tu contratar o lateral ofensivo, que joga numa linha de 5 e querer que ele seja um ala, né? Quando tu contrata o diretor de futebol, é a mesma coisa. Tu tem que saber as características do diretor. Quem não conhece o Alexandre, como o Alexandre trabalha? Então, assim, e o Pedrinho já conhecia ele do Cruzeiro. Então, assim, me admira o Pedrinho ficar surpreso porque ele reclamou de que gastou muito, que contratou jogador assim, que o Jardim reclamou dele da montagem do elenco. Então, assim, ele tem que conhecer também, né? Ele não é obrigado a entender muito de futebol, por isso ele tem o diretor de futebol. E assim, e aí eu não vou discutir se o diretor de futebol tá certo ou errado. Eu vou discutir o conceito e a característica e o modelo de diretor que tu contratou. Como é que tu contrata um diretor? Como ele trabalha, né? Como é que tu contrata um diretor e depois tu critica que ele tá fazendo um modo errado, então tu não conhecia o modo dele trabalhar? Então, assim, é que nem jogador. Tu contrata um lateral direito defensivo e tu critica que ele não ataca.
Só para meio contraditório. fazer um parêntese aqui, eu não sei se foi no Seleção que eu falei, ou se foi algum outro programa da casa também, com relação a essas falas públicas do Jardim, criticando o elenco. Que assim, ele quando foi chamado para negociar com o Cruzeiro, certamente apresentaram para ele qual era o elenco que ele tinha à disposição para poder trabalhar. Então assim, ele olhou aqueles nomes, ele avaliou aqueles nomes e ele aceitou trabalhar com aqueles nomes. Então assim, eu acho que hoje também, eu vejo meio fora do tom o cara ter aceitado esse compromisso e um mês depois vira publicamente para dar pancada no elenco. Eu não sei como é que isso pode ajustar o elenco internamente. Porque uma coisa é ele, internamente, chamar o Gabriel, chamar o Dudu, chamar o Matheus Pereira e falar, vou ter dificuldade pela minha forma de jogar, vou ter dificuldade de conseguir encaixar vocês para jogar todo mundo junto. Agora, ele chegar publicamente e dar pancada no elenco como ele tem feito, eu não gosto. O português tem isso. Eu trabalhei 4 anos lá. Eles é o jeito. Aqui a gente tem treinador paizão, o que cuida a vírgula, se ele bota a vírgula no começo da frase ou no fim. Lá não, lá eles falam. E aí eu que te falo, se internamente ele falou, ok. O problema é se ele não falou internamente, só falou externamente. Aí é complicado. Se falou internamente... Ele falou. E além do que, esses caras sabem também mexer com as falas públicas. Tem muito de recado aí também, que ele tá querendo dar além da fala interna. Mas vou passar agora para os jogos de hoje. Começo da temporada, na janela agora, entre o fim da temporada passada, agora começo de 2025, várias vezes a gente apontou aqui no programa as contratações do Cruzeiro, o perfil das contratações, questionou essas contratações do Cruzeiro e na época muitos torcedores ficaram chateados e etc. E a gente acompanhou essa repercussão. E agora o próprio Pedro Lourenço admite que o Cruzeiro foi ao mercado, gastou demais e errou em algumas contratações, Mauro. Assim, as contratações do Cruzeiro, desde o começo, a gente vem falando isso aqui, né? Elas foram muito mais nas grifes do que outra coisa. Contratou grandes nomes, todos eram reservas em seus clubes. Cássio era reserva, Fagner reserva, Fabrício Bruno reserva, Dudu reserva, Gabigol reserva. Todos eram suplentes nas suas equipes. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, enfim. E outros nomes que foram contratados também. A equipe não foi, o elenco não foi montado claramente assim, pensando em grupo, né, de jogadores, assim, em nomes de impacto. E investimentos elevados, jogadores em baixa, ao que consta, com salários bem significativos, né? Ou seja, o cara está em baixa, faz contrato como se estivesse em alta. E é incrível que só agora o dono do Cruzeiro está percebendo que o futebol funciona assim. Então, agora tarde demais, já fez os contratos. Vai depender muito da capacidade ou não do Leonardo Jardim de fazer o time funcionar. No final de semana o time foi muito prejudicado pela arbitragem com a expulsão injusta, mas perdeu também na Copa Sul-Americana. Então, um momento delicado, chegar rápido no Cruzeiro. E isso é bom também para o pessoal entender, essa questão de SAF. SAF tem um dono. O discurso do dono é o quê? Ele parece meio aborrecido, né, com o que está acontecendo. Se ele resolver amanhã não investir mais, não investe mais, acabou. É ele que decide, ele é o dono. O dono faz o que ele quiser. Da mesma maneira que ele pode fechar uma filial da sua enorme rede de supermercados, ele pode, não digo fechar o Cruzeiro, mas falar, não vou investir mais, vou jogar com esse time que está aí. É uma decisão que só cabe a ele. A torcida pode espernear, reclamar e tal, mas, enfim, é assim que funciona. Você não vai eleger um novo dono como você pode eleger um presidente, se você for sócio, bem ou mal, né? O sistema dos clubes não é dos mais democráticos, mas há uma possibilidade de você mudar. As situações que você muda, piora também, né? Mas você pode mudar e melhorar. Flávio Prado, tá aí, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, admitindo que o Cruzeiro errou nas contratações e ele admite que cobrou internamente o Alexandre Matos, que é o CEO do futebol. E assim, aqui, desde o começo do ano, a gente está alertando, né, sobre algumas contratações que o Cruzeiro fez. O que você pensa agora dessas declarações do Pedro Lourenço? Bom, ele é um empresário vencedor, né? Um cara que não dá para discutir a condição dele de empresário, mas às vezes você imagina que é só replicar o modelo em outro tipo de negócio. E não é bem assim que funciona, especialmente futebol. Futebol, quando o cara chega, ele, né? Eu falei uma vez, um político importante aqui do estado de São Paulo, ele entrou no futebol. E aí eu perguntei pra ele, vem cá, o que é mais complicado, política ou futebol? Ele falou, olha, tô na política há 40 anos, nunca tomei boné de ninguém. Entrei no futebol e em 5 anos me tomaram um time de futebol. Ele montou um time e levaram o time embora. Então, é outro papo, é outra conversa. Sem dúvida, o elenco do Cruzeiro é um elenco mal montado. Sem dúvida, o elenco do Cruzeiro dificilmente vai dar algum retorno. Em alguns casos, a gente já sabia que não ia virar, que não ia funcionar. E foi dito aqui, né? Então, o Cruzeiro vai ter que lutar aí para fazer o melhor possível e trocando. Só que o investimento está feito, está feito. Alguns contratos de 4, 5 anos aí. Ele vai ter que assumir esse prejuízo. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Foi um erro, foram erros graves. Alguns importantes e, no meu conceito, claríssimos. Era evidente que não dava para investir o dinheiro que se investiu em alguns jogadores. Mas, enfim, agora não tem jeito. O próprio treinador do Cruzeiro, quando assume, o Leonardo Jardim, quando ele chega, dá algumas entrevistas nesse sentido, dizendo que o clube investiu, mas talvez o Cruzeiro não tenha o elenco que ele esperava, que ele gostaria de ter em mãos, com as opções que ele precisa. Quero te ouvir também sobre as declarações do Pedro Lourenço, Bruno Prado. Eu acho bem interessante, né? Porque é um aprendizado. Ele é um empresário bem-sucedido,
Mas o futebol é uma coisa diferente, né? O futebol envolve algumas coisas. Ele mesmo me dava a impressão que estava bem empolgado ali no início, quando ele assume a SAF do Cruzeiro. Aí ele traz vários jogadores, tratado como ídolo pela torcida. O próprio Alexandre Matos falando lá, é o maior ídolo da história do Cruzeiro, o Pedrinho, enfim. Ele parecia bem empolgado, né? Então o futebol mexe com isso também, né? Com paixão, com emoção. E ele é um torcedor do Cruzeiro. Mas no final é um negócio, né? Por mais que ele goste do clube e por mais que ele tenha dinheiro, ele não quer perder dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro também. Ele quer que o clube dele seja campeão, mas ele quer ganhar dinheiro, né? E ele tá vendo que ele gastou muito e o time não é tão bom quanto ele esperava que fosse pelo que ele gastou. E em outras áreas, normalmente, se você investe muito, você tem uma chance clara de retorno. No futebol não é bem assim, né? Às vezes as coisas valem mais do que... você paga mais do que o cara realmente vale. O futebol, mesmo que você tenha um time muito bom, é subjetivo. Às vezes o time não dá certo, não encaixa. Às vezes o adversário é melhor, às vezes falta um pouquinho de sorte. Então ele tá entendendo, né, como as coisas funcionam. Vai ter um tempo aí, né? Contratos longos, como foi dito aqui. Mas não é a primeira vez que ele dá uma declaração nesse sentido, né? Então parece que ele está, aos poucos, entendendo como é que funciona o futebol, que não dá para ir só na paixão, só na empolgação, que quando você ganha, você é o maior. E ele nem chegou a ganhar, né? Quando tinha perspectiva de ganhar pelos nomes contratados, né? Ele é o cara, aí você perde, ele já perdeu o Mineiro, aí já começa a xingar, a cornetar, aí a brincadeira já não é mais tão divertida. Então, assim, eu acho positivo, assim, eu acho que até serve para outras pessoas que estão interessadas em investir no futebol, entender, olha, o que está acontecendo ali, e para ele mesmo. Como eu falei, não é a primeira vez que ele dá uma declaração nesse sentido, não, de que ele errou, de que tem que fazer diferente. Então ele está aos poucos entendendo como funciona o mercado do futebol, que é diferente de outros. Lembrei até do áudio que vazou. Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro, ele tinha feito alguns investimentos, chegaram alguns jogadores. O Fernando Seabra não estava utilizando esses jogadores e aí vazou aquele áudio. Depois o Fernando Seabra é demitido, mas o áudio, ele dizia ali, investi aqui nos jogadores, o técnico não está utilizando. E agora ele admitindo que de lá para cá o Cruzeiro errou em contratações, errou no mercado, Bruno. É isso, né? E ali era o início mesmo da gestão dele, foi no ano passado. Pouco tempo depois o Seabra foi demitido. Aí veio o Diniz, que também já foi demitido, né? Já está no terceiro técnico, né? O Seabra não foi ele que colocou como técnico, foi o Ronaldo. Mas ele já demitiu 2 em meses, né, de gestão. Então ele está entendendo como as coisas funcionam, né? Como é tudo movido a paixão, a resultado. Um dia você é um herói porque você trouxe o Gabigol, mas no outro dia, se o Gabigol perder um gol e o time for eliminado, o mesmo cara que falou que você era o melhor porque você trouxe o Gabigol vai falar que você é burro porque trouxe o Gabigol. Então, assim, essas coisas ele vai entendendo que os investimentos têm que ser mais certeiros e não na empolgação, no nome, na empolgação da torcida, da mídia, da imprensa, aquela apresentação que teve no Mineirão. O Gabigol, Dudu, Cássio, enfim, o Cássio até veio antes. Ele aos poucos está entendendo. Agora há pouco. Primeira coisa, Pedro Lourenço, eu entendo que você precisa aceitar ser assessorado, e você tem um assessor muito bom aí dentro, muito bom, assessor, estou falando pessoal, tá? E assessoria do Cruzeiro também, lá, sob comando do Faleiro, mas o assessor pessoal é excepcional, então aceitar ser assessorado, que é o Olivério Júnior, que é um monstro. É o melhor. O Olivério Júnior é um tremendo de um assessor de comunicação. Mas assim, eu também estou com você. É o melhor que eu conheço. Para mim é o melhor assessor de comunicação que eu conheço. Porque tem atleta e técnico de futebol que tem um jumento de teta como assessor, que só faz merda, que fica enchendo o saco de jornalista, chegando o dedo no nariz de jornalista. No meu é que não invade que campo não é, lá no interior de São Paulo. Invadindo a área de jornalismo para chamar a atenção de jornalistas, enchendo o saco e só faz merda. Mas o Olivério, ele não é bom, não. Ele é excepcional. Então, Pedro, aceita ser assessorado, dá uma segurada, sai dos microfones, sai das câmeras, ou se você se propuser a dar uma entrevista, evita a fadiga. O que é evitar a fadiga? Evitar de ser o enviado do caos. Eu critiquei aqui o Bruno Musi semana passada e falei, o Bruno Musi está sendo o enviado do caos, o novo Ziza, né? Então, não seja o enviado do caos. Você tem aí o Alexandre Matos para falar, principalmente o Alexandre Matos, que é CEO, e você, Léo Jardim, também tem que aparecer mais para falar, tá? Tem que aparecer mais para falar. Porque você é grande demais para dar 2 minutos de entrevista num jogo e no outro não falar. Ah, não, foi o Pedro que determinou, então tá errado. Então você tem um treinador como o Léo Jardim e um CEO como o Alexandre Matos, não dá para descartar. O que o Alexandre Matos se propôs, foi contratado para fazer, ele fez. Ele vai errar e vai acertar. E eu acho que ele errou e acertou. Ele errou mais, os resultados estão dizendo que sim. Os resultados estão dizendo que sim. Agora, o que não dá é para fogo amigo.
E esse processo de automutilação, ele é um processo muito perigoso, porque quando você critica a gestão de futebol, você também está se automutilando. Por quê? Porque todas as contratações passaram pelo seu crivo. Entendeu? Então é essa a questão aí. Então a gente está começando mais uma edição dos Donos da Bola. A gente, a partir de agora, começa a discutir exatamente isso, para tentar entender onde o Cruzeiro acertou, onde o Cruzeiro errou e tal. Então, a propósito, eu já quero que você coloque na tela aí, Andrezão, por favor. O Cruzeiro errou. Onde o Cruzeiro acertou? Por gentileza, comece com você, Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos, a quem nos assiste. Não é um jogo dos 18 erros, né? Somando as 7 contratações com mais os 11 jogadores. Existem muito mais contextos a serem ditos do que simplesmente errou e acertou, né? É muito mais do que isso, mas a gente pega na primeira parte jogadores que ainda não aconteceram quase um ano depois. Aliás, para falarmos em um ano, a gestão do Pedro Lourenço vai fazer um ano exatamente nesse mês de abril, no dia 29. O Wallace é um jogador que chegou e ainda não conseguiu demonstrar, digamos, nem 50% da capacidade que tem. O Cássio, ele chega, vive um bom momento, ali no ano de 2024 ainda, principalmente na Sul-Americana. Esse ano ele não começa tão bem. O Matheus Henrique tem um bom momento no mesmo ano de 24, assim como o Caio Jorge também. O Lautaro é um jogador que ainda se espera. Você espera algo do Lautaro? Eu espero. Eu estou colocando uma margem para esses jogadores que chegaram na metade de 2024, que são exatamente esses 7 que estão aí à esquerda de quem está assistindo no televisor, um ano de clube. Então, e em especial a parada antes do Super Mundial. O Lautaro ainda não aconteceu, o Peralta já foi emprestado para o Atlético Paranaense e o Jonathan Jesus é hoje titular da zaga. Ou seja, a gente pegando então de 7, 2 já foram bem, o Matheus Henrique, o Caio Jorge, o Cássio está se recuperando para ser aquilo que se esperava dele e o Jonathan Jesus bem. Então a gente tem uma maioria de algum acerto olhando. E todos esses 11 aqui, de uma maneira geral, tá? Aí tem os jogadores que eu não concordo, mas é por uma questão de gosto pessoal, né? É uma questão de achar o Bolassi, jogadores que eu não teria trazido. Mas, repito, é uma questão de gosto pessoal. Bolassi, o Marquinhos, o Fagner e o Gamarra. Mas é um contexto também do Cruzeiro já está com mais um técnico, o Diniz trocou no dia 27. Então não é simplesmente, deu certo, deu errado, deu certo, deu errado, porque é muito fácil. Futebol não é só isso, né? Futebol não é apenas isso. Valu, nas entrevistas... No caso do Cruzeiro, principalmente. Boa tarde para todo mundo. Valu, eu queria conversar com você sobre essa questão, que são frases faladas pelo Alexandre e também pelo Jardim, que fala de desequilíbrio, de um time um pouco desregulado nas funções dentro de campo. Quando você olha para isso aí, é possível fazer essa análise? Por exemplo, as características de volantes foram acertadas? As características para atacantes, elas foram acertadas? Porque eu acho que a gente tem que discutir o combo, o todo. E eu acho que pincelar, porque como você acabou de dizer, tem jogadores aí que ainda não puderam demonstrar todo o seu potencial. Você concorda comigo que depende? Então, foi acertado pra quem? Pro Jardim ou pro Diniz? Então é aí. Mas é por isso que eu falo que esse é o problema, foi a troca de técnico. Então, Ti, aí que tá o ponto da questão, pra gente discutir. Como que esses jogadores vão ser utilizados e o que o Leonardo Jardim pode tirar de melhor deles. Porque as características foram pensadas para um outro treinador em um outro momento. Aí agora... sempre quando a gente escuta as entrevistas, é um time desequilibrado, é um time com características, as características não foram as melhores. Então, o que seria desses jogadores aí para esse elenco atual? O que fazer desses jogadores, que é o que tem? Palavra do próprio Leonardo Jardim. É o que tem, o que o Cruzeiro tem é o que está aí, agora no momento. No ataque foi bem, buscou corretamente os atacantes, a gente não tem buscou essas corretamente respostas, os volantes. Eu acho que é essa questão que a gente precisa analisar. Pra mim, é impossível sem você ter um time em campo. Você nem consegue, é um Cruzeiro imaginário.
Isso aqui. Agora, só discordo do Thiago, porque igual quando você pega do 7 ali, separando os 11 que estão pra cá, esses 7 jogadores aqui, ó, eles foram dirigidos 11 vezes pelo Seabra e 22 pelo Diniz. E já estão na 6ª partida com o Jardim. Mas esse é justamente o grupo que você falou que tem mais a ser. Cara, de jogadores que jogaram, de jogadores que já conseguiram render alguma coisa, mas você consegue falar que você já viu algum dos 7 ali jogar o máximo do futebol no Cruzeiro? Tô falando do... Não, entendeu? O Matheus Henrique foi o que chegou mais próximo. Uma das coisas para mim que causa o desequilíbrio é jogadores. Quando eu vejo o ano passado a chegada do Wallace e Matheus Henrique, eu penso assim, o Cruzeiro resolveu a situação de volantes pelos próximos 3 anos. Jogando aqui no nível do futebol brasileiro. Não que eles são excepcionais. É porque a gente também, para mim, não pode só condicionar. Tem a característica desse... Gente, jogador tem que... É por isso que eu falo, são muitas questões nos últimos 8 meses de Cruzeiro para esse resultado do campo que não vem. Eu disse hoje mais cedo no Band News na área, esportivamente, apesar de tudo isso aqui, de todos esses investimentos, seja de salário, de luvas ou quem o Cruzeiro investiu, esportivamente, hoje, um ano depois praticamente da gestão do Pedro Lourenço assumir, o Cruzeiro está no mesmo lugar esportivamente que estava um ano atrás. Na Sul-Americana, não foi capaz de conquistar o Campeonato Mineiro, está na Copa do Brasil. Valor. Deixa eu só fazer uma pergunta, é porque Galante. Só rapidamente. Pode. Na moral, assim, na moral mesmo. Aliás, vale para todos. O elenco é ruim mesmo? Não, o elenco não é ruim. Aí eu só queria perguntar uma coisinha. Foi para ele, você responde? Não, você falou para todos. Não, você falou para todos. Primeiro para ele. Não, você falou para todos. Mas aí você deixou para qualquer um. Desculpa aí, viu, Galante? Sobre o valor, de novo para você. Os volantes não são parecidos? Não. Volantes parecidos. Não acho. Você não acha? Não. Mas quem que você acha? Não, peraí. Quem que você acha parecido? Eu acho muito parecido os volantes. Não. O Wallace e o Matheus? De qualidade técnica. Tá, peraí. Eu não tenho perdigueiro aí. Pra mim tem que ter volante perdigueiro. Perdigueiro é o Romero, irmão. Então, e não tá sendo, né? Perdigueiro é o Romero, não tá sendo. Mas porque o time ainda não deu Mas tem time disso. É porque não tem time. Você acha que todo time tem que ter um volante caçador? Na faculdade do Donos da Bola. Eu gosto do perdigueiro. Na faculdade do Donos da Bola, você é o calor. Você tá sendo trollado. Tô sendo. Hoje você não fala. Sendo boicotado. Boicotado. É trote, Só porque é o Cruzeiro. Eu posso falar de Cruzeiro também. Sabe por quê? Porque é o seguinte, vamos lá. Eu vou recapitular aqui, tá? Lá atrás, a culpa não era integralmente do Seabra, mas ele carregou parte da culpa importante. Sim. Tá certo? Aí o Seabra saiu e veio quem? O Diniz. Aí o Diniz chegou, expectativa nossa, né? Embora ele viesse de trabalhos ruins, a expectativa era boa. Atual aí campeão ele da Libertadores. Mas eu tô falando assim. Quentes do dia na Samuca TV. Reunião do Cruzeiro com Organizada, foco no Mushuki Runa e mais. Samuel Venâncio atualiza as informações de bastidores do Cruzeiro nas Quentes do Dia, na Samuca TV, nesta terça-feira, 8. Nas Quentes do Dia desta terça-feira, 8, na Samuca TV, o repórter Samuel Venâncio atualiza as informações de bastidores do Cruzeiro. Antes do duelo contra o Mushuki Runa, nesta quarta-feira, 9, às 21h30, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, houve uma conversa importante entre membros de uma torcida organizada, jogadores e diretoria, na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte. Lideranças da Máfia Azul foram ao CT Celeste para uma reunião em tom de cobrança. Segundo a nota divulgada pela organizada nas redes sociais, os atletas reconheceram as atuações ruins e se comprometeram a adotar uma postura diferente o quanto antes. Durante a reunião, os jogadores reconheceram a deficiência nas atuações recentes e se comprometeram de forma unânime a adotar uma postura diferente, mais combativa, mais comprometida e mais digna da história centenária que carregam no peito,